Diga adeus ao ManyChat. Se você hoje gasta todos os meses com o ManyChat para automatizar o seu Instagram, seus problemas acabaram. Hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar como você pode automatizar o seu Instagram utilizando apenas o N8N integrado diretamente à API do Facebook. Bora pro vídeo? Então, o primeiro passo que a gente precisa para criar o nosso fluxo de automação para o Instagram é criar o meu aplicativo dentro da API do Facebook. Você vai acessar esse link que vai estar na descrição do vídeo, inclusive todo o fluxo no N8N que a gente desenvolver aqui no vídeo vai estar dentro da nossa comunidade no WhatsApp. Então, o primeiro passo vai ser acessar esse link e criar um aplicativo. O nome do aplicativo, vou colocar o nome aleatório, o e-mail para contato, você vai avançar. Casos de uso, para que você está criando esse aplicativo? É basicamente essa informação que o Facebook quer receber aqui. E a gente vai ter vários vídeos aqui nesse canal falando sobre alguns desses usos aqui da API do Facebook, mas hoje o que a gente vai precisar tá bem aqui em gerenciamento de conteúdo. Você vai clicar aqui em gerenciar mensagens e conteúdo do Instagram, onde a gente vai ter acesso a principalmente os comentários e a DM, que é o objetivo principal do fluxo de automação que a gente vai fazer aqui hoje. Logo depois a gente vai avançar e vai selecionar qual que é a nossa BM, ou seja, qual que é o fluxo, para você que às vezes não conhece o tráfego pago, né? Você tem o seu perfil do Facebook e esse perfil do Facebook pode gerenciar uma BM, que é basicamente um ativo principal onde você faz a gestão de tráfego. Ou seja, lá dentro tem o seu perfil do Instagram, lá dentro tem suas páginas do Facebook, lá dentro tem a sua conta de anúncios, que é onde de fato você faz os anúncios dentro do tráfego pago. Então, essa é a organização, ou seja, você precisa ter uma BM já dentro do seu perfil e conectar essa BM ao seu perfil do Instagram, que é isso aqui que está aparecendo na tela aqui. Então aqui tem várias BMs, eu tenho acesso a várias BMs aqui, mas caso você não tenha uma, você pode clicar aqui abaixo para criar um portfólio empresarial e você vai seguir o processo de conectar uma conta do Instagram a essa BM, tá? É o primeiro passo. Mas eu já tenho aqui já então a minha BM que eu vou selecionar, que vai ser essa aqui, vou clicar em avançar. Depois vou clicar em avançar novamente, eu vou ter uma visão geral de todas as informações, do nome, do que a gente selecionou, da empresa, e vou de fato criar o aplicativo aqui. Então vamos lá, depois de ter criado o nosso aplicativo, no painel já aparece aqui 3 passos principais que a gente precisa fazer as configurações para a gente ter o nosso aplicativo publicar. Primeira coisa que você vai fazer, antes de tudo, você precisa dar permissão aqui em funções do aplicativo e funções, você precisa dar permissão para a sua conta do Instagram, que é a que você quer criar a automação, para a gente conseguir fazer o aplicativo. Primeira coisa, você vai vir aqui em funções, adicionar pessoas, testador do Instagram e vai procurar a conta do Instagram que você quer fazer a automação. No meu caso, use automação. Vou buscar aqui, vai aparecer o meu Instagram, vou clicar aqui em adicionar e logo depois vai ter aqui a status pendente. E aqui tem um link, eu vou clicar nesse link, apps e site, vai me redirecionar para a página de Instagram. Essa página já precisa estar logado aqui dentro do navegador, tá? E vou clicar aqui em convites do testador. Vou clicar em aceitar e logo depois posso voltar aqui e atualizar o meu navegador, que já vai estar atualizado aqui o status de pendente, tá? Prontinho, agora a gente pode voltar aqui em casos de uso, que a gente vai fazer a configuração principal do token, que é o principal que a gente precisa para automatizar o seu Instagram. A gente vai clicar aqui em personalizar. Logo depois a gente vai cair na página principal de personalização da função principal que a gente determinou para o nosso aplicativo aqui. Primeira coisa que a gente precisa fazer é adicionar permissões obrigatórias de mensagens. Vai ter um botão, esse botão, o seu vai estar assim o verdinho, você pode clicar e logo depois ela vai atualizar a página e vai ficar verdinho aqui como o meu, adicionando permissões obrigatórias para o seu aplicativo funcionar, que são essas 3 aqui. Tá? Segundo passo é gerar tokens de acesso. Você vai clicar nessa chavinha aqui para baixo, vai adicionar conta. Se a sua já não tiver aparecido aqui, logo depois quando você adicionar a função, já vai aparecer a sua conta, mas se não aparecer, você pode clicar aqui em adicionar conta, tá? E aí a gente vai precisar clicar aqui em gerar token. E quando você acessar, basta dar todas essas permissões que ele pede aqui, clicando aqui em permitir. Logo depois, vai aparecer na sua tela essa informação principal do token gerado. E o que você precisa fazer? Você precisa clicar aqui em estou ciente, vai mostrar o seu token, tá? Desse aplicativo teste que eu estou realizando aqui, o seu vai aparecer aqui também na sua tela, e você vai clicar aqui em copiar. Lembrando que você precisa copiar esse token e salvar num lugar de fácil acesso, mas também num lugar seguro, tá? Esse token, depois que você clicar em concluir, você não vai conseguir pegar ele novamente sem refazer todo esse processo. Então, eu recomendo que você copie e salve num lugar seguro, tá bom? Então, vou copiar aqui e vou clicar em concluir. Então, eu coloquei aqui temporariamente o meu token dentro do bloco de notas, tá? Só para ficar de fácil acesso. E a gente vai prosseguir aqui na configuração do seu aplicativo. Terceiro passo é você configurar o webhooks. E aqui entra o primeiro fluxo dentro do N8N, onde a gente vai criar um fluxo de autenticação
autenticação. Ou seja, você precisa mostrar para o Facebook que é você mesmo que está tentando fazer essa integração com a API do Facebook, tá? Então, o que você precisa fazer? Primeira coisa, você já precisa ter um N8N instalado. Se você não tem o seu N8N instalado ainda, tem um vídeo aqui no canal que ensina passo a passo, detalhadamente, de forma bem simples, como você cria o seu N8N, como coloca ele na VPS, na sua hospedagem, como você faz as configurações principais do N8N. Então, por isso que eu não vou explicar aqui, porque já tem um vídeo aqui no canal, basta acessar, tá bom? Primeira coisa, você vai criar um novo fluxo, e a primeira coisa que a gente vai fazer é a configuração do webhook. Ou seja, qual que é o primeiro passo? Você vai procurar aqui por webhook. Dentro das configurações aqui do webhook, você pode mudar o path, pode colocar qualquer coisa, não precisa ser algo específico, você pode colocar, vou colocar aqui aula, teste, tá? E aqui a gente vai deixar o método get primeiro para fazer esse processo de autenticação. Aí a gente vai fazer o teste primeiro para receber as informações lá do Facebook. Então a gente vai copiar o nosso URL aqui do webhook test, tá? Vai voltar aqui no Facebook, vai colar esse URL de callback aqui, e aí a gente precisa criar um token como se fosse uma senha, para a gente fazer essa conexão entre o Facebook e o N8N. Esse token você pode criar um token seu, mas você precisa saber qual é esse token, então não crie uma senha complexa. Eu mesmo vou colocar aqui, por exemplo, aula, underline, teste, underline 2026. Esse aqui vai ser o meu token, eu vou copiar ele também e vou salvar aqui no meu bloco de notas, tá bom? Logo depois, a gente vai verificar e salvar. Só que antes da gente verificar e salvar, como a gente está utilizando o webhook de teste, a gente tem que voltar no N8N e colocar para ele escutar o webhook que vai ser enviado pelo Facebook. Então a gente vai clicar aqui em verificar e salvar, e ele vai dar erro. Não foi possível validar esse URL, mas por quê? Porque esse aqui é um webhook de teste, tá? Então o objetivo é apenas receber as informações para a gente fazer um fluxo de autenticação aqui. Então o primeiro passo a gente já tem, nós vamos pinar essa informação que a gente recebeu aqui do Facebook para a gente manejar ela. A gente vai colocar aqui um set, que é um edit fields, para a gente ajustar e pegar algumas informações importantes que a gente precisa aqui, tá? Eu vou arrastar duas informações principais, que é o nosso token que a gente criou, que veio aqui, ó, aula teste 2026, eu vou trocar aqui o nome para token, e a gente vai precisar desse challenge aqui também, que é uma senha enviada pelo Facebook, tá? E eu vou trocar aqui o nome dela e vou colocar challenge também, tá bom? Então são essas duas informações que a gente precisa, eu até dar um execute aqui. Então veio o token e veio o challenge, tá bom? Logo depois, o que a gente vai precisar fazer? A gente pode fazer um requisito principal de verificação se realmente é o token que a gente colocou no Facebook que vai ser enviado para a gente autenticar o nosso fluxo, tá? Como que seria isso? A gente pode colocar um node if aqui, e aí eu vou verificar se o token que chegou pelo webhook do N8N é igual, it's equal to aula teste 2026, que é o token que a gente configurou no Facebook, tá? E eu vou colocar para um execute, ou seja, essa informação, o token que chegou pelo webhook enviado pelo Facebook realmente é esse que a gente tinha configurado lá, então deu como true, e agora a gente vai responder ao webhook enviado pelo Facebook, né? Ou seja, a gente processou essa informação e a gente vai devolver essa informação para o Facebook falando, Facebook, realmente sou eu que estou fazendo a configuração do meu aplicativo. Então a gente tem que colocar aqui dentro desse webhook primeiro para responder após, usando, né, o Node Response Webhook, ou seja, se você não marca essa informação, quando você ativar o fluxo, ele imediatamente, quando chegar o webhook no seu N8N, ele vai responder para o Facebook. Ou seja, você não vai conseguir mandar para o Facebook as informações do challenge do seu token aqui, respondendo para fazer o processo de autenticação, tá bom? Então, você precisa marcar que vai ser respondido, ou seja, a gente vai enviar as informações só depois, utilizando o Node Response Webhook, depois de passar por todo o fluxo, que é esse aqui, tá? E qual a configuração que a gente precisa fazer aqui no Response Webhook? A gente vai colocar aqui como um JSON, tá? E aqui no JSON, a gente vai tirar tudo isso, ó, vai tirar tudo isso e vai deixar só o challenge aqui, tá bom? Então, o nosso fluxo está criado, tá? Agora, a gente pode publicar e a gente vai ter que fazer uma modificação aqui nesse webhook. A gente vai pegar agora o webhook de produção, porque eu já ativei o meu fluxo, tá? Então, a gente vai pegar o webhook de produção, vai voltar aqui no URL de callback, tá? E vai colocar aqui o mesmo verificador de token aqui, que é o aula teste 2026 que a gente configurou lá, tá? E a gente vai clicar aqui para verificar novamente. Prontinho, o webhook configurado, o nosso webhook aqui já está como link de produção, e agora a gente precisa verificar e configurar aqui os campos de webhook que a gente vai utilizar no nosso aplicativo, tá? Nessa aula, a gente vai fazer uma automação de comentários do Instagram, ou seja, quando a pessoa comentar em algum post seu, a gente vai primeiro responder o comentário dela, e a gente vai enviar
enviar alguma informação pela DM para aquela pessoa. Isso é muito utilizado, por exemplo, para enviar links, para enviar materiais, para enviar o link da sua página de algum produto para a pessoa na DM depois que ela comenta uma palavra de automação dentro da sua publicação, tá? Então, para isso, a gente vai precisar apenas do comments. Então, todos os outros aqui eu posso desativar, são desnecessários, mas todos eles são temas de futuros vídeos aqui para o canal também, tá? Eu vou desativar todos aqui, no momento a gente vai precisar somente do comments, tá? Ou seja, sempre que tiver um comentário, o Facebook vai disparar um webhook para esse link aqui de webhook do nosso N8N, tá? Então todos os campos eu desativei, eu vou até atualizar aqui a página novamente para confirmar que todos foram desativados, tá? E aqui a gente pode até clicar em teste para enviar um payload. O que é um payload? É essas informações aqui para o nosso N8N para a gente manejar. Isso aqui é como se fosse um teste, né? Então, como que seria, por exemplo, um payload, ou seja, um texto JSON que uma pessoa real enviaria para o seu N8N? Então, esse aqui é um modelo de todas as informações para a gente fazer a configuração desse payload lá dentro do N8N. Só que mesmo que apareça a informação que foi enviado o webhook lá para o seu N8N, não vai chegar nenhuma execução aqui. Tá? Então agora, por exemplo, é 9h11 e aqui a última automação foi às 9h09, que foi a configuração, a confirmação do webhook que a gente enviou. Mas por que, Gustavo, que eu não recebi esse teste? Porque, antes de tudo, o seu aplicativo deve estar com status publicado para receber webhooks. Então, a gente precisa fazer o processo de publicação do nosso aplicativo para a gente fazer, enfim, o teste e, de fato, receber os comentários lá dentro do N8N, tá? Aqui você pode descer tudo e aqui tem o passo 4 e o passo 5 você não precisa fazer. Só se você estiver fazendo isso para um terceiro, ou seja, da sua conta do Facebook, você está fazendo essa automação para um terceiro. Ou seja, isso vai precisar passar por um processo de verificação, né, do suporte do Facebook para depois você conseguir publicar o seu aplicativo. Mas se você estiver fazendo somente para você mesmo, vai utilizar no seu Instagram, isso aqui é bem tranquilo, não precisa fazer essas configurações e a gente vai vir aqui direto em publicar. Logo depois aqui em clicar em publicar, a gente tem um passo muito importante antes de fazer a publicação do nosso aplicativo, que é o URL da política de privacidade. Você vai clicar aqui em ir para configurações do app e você precisa ter uma página contendo informações e termos de uso da aplicação do aplicativo da API do Facebook. Você vai colocar aqui em URL da política de privacidade. Eu desenvolvi um HTML bem básico, com texto bem simples, tá? Que eu vou disponibilizar para vocês também lá dentro da nossa comunidade, que tem um texto simples descrevendo para que a gente vai utilizar a nossa aplicação vinculada à API do Facebook, tá? Você pode personalizar aqui com o seu e-mail, tá? Depois disso é só publicar e pegar a URL aqui da política de privacidade. Vou copiar aqui a minha URL, tá? Bem simples mesmo. E a gente vai colar aqui em URL da política de privacidade. Se você não faz página pelo Elementor, pode ser qualquer criador de sites. Você só precisa ter uma página que contém essas informações para o Facebook fazer essa publicação do seu aplicativo. E depois de ter salvado as alterações, a gente pode voltar aqui em publicar. E logo depois de ter feito essa configuração, o botão de publicar vai ficar azul, tá? Então basta clicar em publicar. E pronto, o nosso aplicativo foi publicado. Agora o seu N8N já vai começar a receber os webhooks de comentários, tá? Mas antes disso, a gente precisa fazer apenas mais uma configuraçãozinha aqui dentro de casos de uso. A gente vai clicar aqui novamente em personalizar. E a gente vai clicar aqui em novamente gerar tokens de acesso e a gente vai clicar aqui em assinatura do webhook. A gente vai ativar isso aqui, tá bom? Então os webhooks ficaram ativos. A gente pode inclusive fazer um teste, colocar aqui para testar. Só que antes a gente precisa trocar o nosso webhook aqui de get para post, tá? Então a gente vai colocar aqui como post, vai publicar, a gente vai voltar aqui e vai colocar um teste para rodar. Vou enviar o teste enviado com sucesso, vou voltar em execuções e pronto. Agora acabamos de chegar, de receber o nosso webhook, o primeiro webhook teste dentro do N8N com o payload oficial, teoricamente oficial, que seria o teste aqui de um comentário dentro do seu Instagram, tá? Então, esse payload chegou certinho. A gente pode, inclusive, já colocar aqui copy to editor para a gente verificar essas informações. Então, a gente vai ver aqui dentro de JSON quais foram as informações que a gente recebeu. Então, a gente recebeu aqui de quem a gente recebeu essa mensagem, qual que é o username dele, qual que foi a mídia, se foi no feed, se foi no history, se foi num Reels, por exemplo. E aqui traz qual que é o texto desse comentário também e qual que é, de fato, o ID do comentário.
né? Que esse a gente vai utilizar bastante no fluxo daqui para frente, tá bom? Voltando aqui no fluxo, esse fluxo aqui, na verdade, é só o fluxo de autenticação. A gente não vai utilizar mais ele, tá? Mas o que eu gosto de fazer? Eu gosto de copiar, coloco ele aqui embaixo e deixo ele desativado, né? Na verdade, eu vou até copiar esse mesmo webhook, vou colocar aqui novamente, e esse aqui eu vou desativar todo o fluxo e vou manter ele aqui, porque às vezes eu preciso fazer uma autenticação novamente. Então, vou deixar ele aqui, colocar aqui como fluxo de autenticação e deixo ele aqui. Mas agora a gente vai trabalhar o fluxo na parte de baixo aqui, e a única coisa que a gente vai precisar aqui, na verdade, é... Opa, vou excluir tudo. Vou precisar apenas do webhook, tá? Então, o webhook, ele tá pinado, tá? A gente confere o path aqui, se ele não foi alterado, então é esse URL mesmo de produção que tá lá, configurado dentro do nosso aplicativo. E a gente vai utilizar mais um set ou edit fields aqui para manejar as informações que a gente recebeu nesse payload teste aqui, tá bom? Quais são as informações que a gente precisa? Nós precisamos do from, então esse aqui vai ser o from ID. Nós precisamos do username, from username, vou deixar aqui como from username. A gente precisa também do ID da mídia, então vou colocar media ID. A gente precisa do tipo da mídia, vou colocar aqui, ó, media product type, tá? Isso aqui serve principalmente caso você queira, por exemplo, ó, eu quero somente utilizar essa automação em uma publicação específica, para não ativar a automação em todas as publicações. Então você pode verificar qual que é o ID da aplicação, ou seja, você faz um teste, comenta lá na sua aplicação, recebe o webhook aqui e você vê qual que é o ID para você utilizar um if para fazer, por exemplo, a automação somente para uma publicação específica, tá? Eu posso criar depois um outro vídeo mostrando como a gente faz esse fluxo, mas é bem simples também. E o que a gente vai precisar mais aqui? Mais duas coisinhas, que é o ID do comentário, que é esse aqui, e o texto. Informação importante também. Vou colocar aqui como text, tá? Então, são todas essas informações que eu gosto de colocar underline, que a gente vai precisar aqui para o nosso fluxo principal, tá? Então, vamos lá, vamos dar um execute. Ou seja, é essas informações que a gente vai precisar aqui para o nosso fluxo, tá bom? Então, vamos lá. Qual que é o próximo passo aqui? O próximo passo que a gente vai desenvolver é um switch. Ou seja, é aqui que a gente vai configurar quais são as nossas palavras de automação que a gente quer receber, que a gente vai fazer disparar de fato a automação, tá? Então, vou procurar aqui pelo switch. E a gente vai criar algumas rotas, tá? E aqui você pode ter várias palavras de automação configuradas, como por exemplo, quero... Então, você vai colocar aqui, ó, que a mensagem, o texto da pessoa que a pessoa enviou no comentário é igual, it's equal to, quero. Então, essa é a nossa primeira palavra de automação que vai fazer o fluxo funcionar. No output, eu coloco aqui como quero também, tá? Quero adicionar mais uma mensagem, mais uma palavra de automação. Você adiciona nova rota, você também pega aqui o texto da pessoa e coloca que é igual a, por exemplo, key, tá? E aí você dá um output aqui também para você não se confundir. Então, eu vou colocar aqui duas palavras de automação dentro do nosso switch, tá? E vou dar vou ativar aqui o switch, né? Ou seja, a gente não teve nenhuma rota, porque a mensagem que está aqui no teste é essa. Então, não é nenhuma das palavras de automação que a gente configurou. Eu posso até editar aqui para a gente fazer um teste, e vou colocar aqui como se o teste enviado pelo Facebook tivesse com a palavra quero. Então, vou salvar e vou colocar aqui para executar, para testar. Agora, foi a palavra quero certinho, né? Então, é a palavra de automação, tá? Então, basicamente essas informações que a gente vai precisar para prosseguir com o nosso fluxo agora. E agora a gente precisa determinar qual que é a mensagem que eu quero enviar, tanto no comentário, quanto na DM daquela pessoa que enviou a palavra de automação, tá? Para isso é bem simples, tá? A gente pode fazer aqui com um banco de dados, com uma planilha do Google Sheets, por exemplo, mas eu gosto de fazer de uma forma mais simples e de uma forma individualizada para cada palavra de automação a gente ter, de fato, um fluxo a ser ativado, uma automação a ser feita. Então, eu vou criar aqui, vou colocar um set, um edit fields. Aqui, eu vou colocar aqui como mensagem. Na verdade, eu vou colocar como comentário. E vou colocar o valor dela como lá, enviei na sua DM, tá? O da execute step aqui vai aparecer comentário, lá enviei na sua DM. E o primeiro node que a gente vai colocar aqui é exatamente o para responder este comentário,
tá? Mas antes, eu vou fazer um teste real, vou mandar uma mensagem, eu vou comentar em uma publicação dessa página para a gente receber um webhook real aqui no nosso N8N, tá? Vou fazer isso agora com o celular. Vou enviar agora um coração, tá? Em uma publicação. Acabei de enviar o coração na publicação. E agora a gente vai esperar o webhook receber o webhook aqui, tá? Depois de alguns segundos a gente recebeu aqui o webhook da mensagem, do comentário que eu fiz aqui dentro de uma publicação no feed. Vou copiar todo o payload, né? Tudo, sem marcar nada. Vou voltar no editor, vem o webhook. No lapisinho vou colar todo o payload que a gente recebeu real aqui. Pinei essa informação já, tá? E vou colocar aqui um execute workflow. Uma coisa muito importante que a gente precisa acrescentar aqui, na verdade, até antes do switch, é mais um if. Por que a gente precisa acrescentar esse if aqui? Porque a gente precisa verificar se a pessoa que está enviando esse comentário, né, então não é a página que a gente está fazendo a configuração. E como que você faz isso? Você vai colocar um if, vai colocar aqui o from id, você vai colocar aqui, na verdade, que não é igual, it's not equal to, e aí você vai colocar aqui o seu ID. Então, esse from ID, se for uma pessoa que está comentando na sua publicação, esse from ID aqui, na verdade, é o from ID da pessoa. Só que quando você também responde aquela pessoa naquela publicação, você também recebe um webhook. Então, você precisa verificar se quem está mandando não é você, porque senão vai ficar num ciclo infinito, num loop infinito, você respondendo um comentário, né, que você mesmo fez. Então, onde a gente acha o nosso ID? A gente vai voltar aqui no Facebook, vai vir aqui em gerar tokens de acesso, e esse número aqui abaixo do link do arroba aqui do seu Instagram é o seu ID. Você vai colocar aqui embaixo, que não é igual a esse número aqui. Vou dar um execute. Como foi outra página que enviou o comentário aqui para a página, então ele deu como true, tá? Então eu vou prosseguir esse fluxo. E logo depois a gente já vai fazer a configuração aqui das nossas mensagens, tá? Eu tenho aqui um Node já preparado, tanto de mensagem, quanto comentário, quanto de mensagem na DM, tá? Mais uma vez, esse fluxo que a gente está criando, você vai receber acesso dentro da nossa comunidade, lá na comunidade exclusiva do WhatsApp. Então, o link está na bio para você entrar, acessar e pegar esse fluxo já prontinho para você, tá? Então, o primeiro Node que a gente vai utilizar é esse Node aqui, que ele é um Node, na verdade, de comentários, né? Então, a gente vai fazer um replace, que seria responder a um comentário que a gente recebeu na nossa página, tá? Então, eu vou pegar esse Node, que já está configurado, e vou linkar aqui na palavra quero e nesse Edit Fields. Dentro desse Edit Fields, a gente já colocou o que a gente vai querer responder de comentário para aquela pessoa. Ou seja, a gente vai colocar aqui e vai fazer a configuração agora desse Node, tá? Algumas informações super importantes. Primeira coisa, URL. A URL, essa URL aqui, ele é um endpoint padrão do Facebook. E aqui, ó, dentro desse miolo aqui do link, você tem que colocar o ID do comentário. O ID do comentário a gente já pegou aqui no Edit Fields. Então, a gente vai pegar aqui o comment ID e vai puxar aqui, vai arrastar, tira os espaços, obviamente, mantém a barra, volta aqui, tira os espaços, e aqui está o nosso link já preparado, tá? Então, já está aqui com o ID do comentário que a gente vai responder. Outras coisas super importantes. O header tem que estar ativado. Você vai colocar essa informação e vai colocar authorization, essa palavra e o nosso token que eu salvei. Então, o nosso token é esse aqui, ó. Vou copiar o nosso token e vou colar o nosso token. Então, colei o nosso token aqui, tá? E logo depois, aqui na parte de baixo, eu vou mandar o body também, como JSON. E aqui eu vou só configurar a mensagem, que seria a mensagem que eu vou comentar, responder o comentário da pessoa. E isso a gente já trouxe no Edit Fields. Eu vou só alterar a informação aqui, ó, porque eu tinha enviado um coraçãozinho. Eu vou colocar aqui para a gente testar como quero. E vou salvar. Vou dar um execute novamente, e agora já prosseguiu, tá? Inclusive, já até mandou a mensagem aqui, já respondeu o comentário, a gente já vai conferir, tá? Porque eu já coloquei o nosso token, e a mensagem, na verdade, foi essa padrão aqui, mas eu quero personalizar, para colocar esse Edit Fields, eu vou colocar esse comentário aqui, que é o que a gente tinha pré-determinado, tá? Esse Node tá certinho. Agora a gente precisa fazer a configuração da mensagem que a gente vai enviar pela DM, tá? A gente vai colocar mais o Edit Fields, mais um set. Vou fazer a mesma coisa colocar como DM, eu vou colocar aqui mensagem DM e vou colocar aqui, ó, olá, aqui está o seu link. E aqui eu colocaria o link, eu vou colocar só uma exclamação, tá? Então essa é a mensagem que a gente vai enviar para a DM da pessoa, e aqui eu tenho já o Node pronto
de envio da mensagem na DM da pessoa, tá? Esses nodes aqui, na verdade, eu criei eles com base na documentação da API oficial do Facebook, tá? Então já deixei prontinho aqui, você vai conseguir pegar esse node prontinho também, tá? Aqui a gente vai manter o método post, o link é esse aqui, então no link não tem nenhuma variável, só tem essa variável me aqui, tá? E aqui a gente tem as configurações desse node aqui. Primeiro, o token, que a gente vai trocar para o token que a gente criou, vou copiar ele aqui. Copiei ele aqui, vou colocar em Velo, certo? Agora eu vou mandar o body também como JSON, e aqui a gente precisa configurar o comment ID e a mensagem de texto. O comment ID a gente tem também dentro do Edit Fields, vou pegar aqui, ó, o comment ID, vou tirar essa expressão de trás, e a mensagem de texto, que é a mensagem que a gente quer enviar, que está aqui nesse Edit Fields, ó. Tirar aqui. E pronto. Aqui está a mensagem que a gente configurou, que a gente vai enviar na DM para a pessoa. Então, a gente colocou aqui o Comment ID, colocou o nosso token, colocou o link corretinho, tá? E a gente pode agora dar um execute step aqui para a gente testar e deu output, ou seja, já enviou a mensagem e tá aqui. Como eu ativei duas vezes o fluxo, primeiro com aquela mensagem que estava pré-definida e depois eu troquei a mensagem, respondeu duas vezes, tá? Mas o fluxo oficial, quando a gente ajustar ali, não vai responder duas vezes, vai responder uma só, mas eu cliquei para testar o fluxo duas vezes, mas respondeu de fato o comentário que foi feito do coração. E a gente vai verificar também se foi enviada a mensagem para ele, tá? E tá aqui, ó, olá, aqui está o seu link. Então, o fluxo, a automação de comentários e DM do Instagram foi 100% concluído. A gente só vai voltar aqui para conferir e publicar todo o fluxo que a gente criou aqui. Então, nesse primeiro Edit Fields, você vai colocar o que você quer que responde dentro do comentário, e nesse segundo Edit Fields, você vai colocar a mensagem na DM que você quer enviar, tá? Então, sempre que você quiser ajustar, você vem aqui, troca nesse Edit Fields o comentário, e aqui troca a mensagem na DM. Gustavo, eu quero replicar isso para outras palavras de automação. Você pode vir aqui, copiar, simplesmente, ó, plugar a outra palavra, que é a key aqui, ó, tá vendo? Tem aqui as duas palavras, tem a quero e tem a key, a segunda rota. Então, se eu comentar key, vai seguir esse fluxo e vai mandar esse comentário, aí você pode personalizar, por isso que eu gosto de individualizar dessa forma, que eu vou enviar algo personalizado no comentário e vou enviar algo personalizado aqui na DM também. E isso você pode fazer, ó, várias outras vezes para várias palavras de automação que você quiser, só linkando as rotas do switch aqui, tá? Eu vou até tirar aqui, porque a gente só tem duas palavras, tá? E aqui eu vou publicar, tá bom? Viu como é simples? E eu tenho uma dica extra, tá? Porque se a gente deixar do jeito que tá, somente a palavra certinha, ou seja, quero em maiúsculo e que em maiúsculo vai funcionar essa palavra de automação. Se você quiser dessa forma, pode deixar dessa forma. Mas na maioria das vezes, às vezes o usuário vai responder quero minúsculo, vai responder quero com o que maiúsculo e o restante minúsculo. A gente precisa de uma expressão para normatizar esse input do nosso usuário, tá? Então, eu vou deixar também um código junto da pastinha do Drive que a gente vai colar exatamente aqui dentro desse primeiro Edit Fields na mensagem de text, para ele, independente da forma com que o usuário escrever, ele vai normatizar e vai colocar com a palavra de automação que você configurou corretamente, tá? Então, a gente vai pegar esse código que eu estou deixando na descrição e vai simplesmente colar tudo isso aqui, tá? Então, todas essas informações aqui, eu vou dar até um execute step aqui, tá? Agora, a informação veio normatizada, tá? Então, independente se eu escrever key com letra minúscula ou key apenas com a primeira letra maiúscula e o restante, ela vai normatizar e vai entregar somente a palavra maiúscula, como é que a gente colocou aqui dentro do switch. Então, assim a gente conclui todos os objetivos dessa automação para fazer disparos na DM quando a pessoa comenta na sua página. E se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma, te fez economizar dinheiro, não precisando mais gastar com ManyChat para fazer a sua automação, eu só te peço uma coisa muito simples, que é se inscrever no canal, isso ajuda muito. Clicar no sininho e curtir o vídeo também, compartilhar com seus amigos também. Vão precisar dessa informação, vão precisar criar essa automação, tá bom? Eu fico por aqui e te espero no próximo vídeo.